Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa aula, eu sou o professor Antônio Paulo, tá bom? Sou de matemática aqui do CMEAN e hoje é a nossa aula de número 76 e hoje é revisão e avaliação. Vamos então ao início da nossa revisão? Muito bem, alunos, vamos então dar início aqui à nossa aula de revisão para a gente lembrar um pouco do que a gente viu aqui, né, na nossa quarta unidade e trazer aqui a revisão para que você faça aí uma boa avaliação, porque esse é o nosso objetivo maior, né, que você faça uma boa prova. Então, alunos, ao longo da nossa unidade, aqui na nossa quarta unidade, muito nós falamos sobre conjuntos numéricos, né? E em especial nós falamos do conjunto dos números racionais, tá bom? O foco maior foi dentro do conjunto dos racionais. Mas acompanhe comigo então a nossa revisão, porque nós falamos aqui nas nossas aulas como surgiram os conjuntos numéricos. Isso é muito bacana e é muito bom você lembrar. Bom, pessoal, os conjuntos numéricos eles não surgiram apenas pela vontade da matemática, não. Os conjuntos numéricos, vocês lembram que eles surgiram a partir das necessidades que o homem passou a ter, né, ao desenvolver, né, de suas atividades, sejam elas econômicas, né, ou até mesmo as suas atividades mais comuns que fossem, né? Então, devido à necessidade, né, de o homem contar, de fazer aquelas contagens simples, né, surgiu então o conjunto dos números naturais, tá legal? Tinha por objetivo basicamente fazer a contagem. Por isso o conjunto dos naturais, né, começa no 0, depois é o 1, é o 2, é o 3. Ele é um conjunto específico para a contagem. Mas vocês viram também, né, ao longo das aulas, vocês viram também sobre o conjunto dos números inteiros. E aí vocês devem lembrar que o conjunto dos números inteiros ele surgiu da necessidade de calcular perdas e dívidas, né? Justamente na área do comércio, né? Principalmente na área de comércio. Como representar uma dívida? Então, uma dívida representava com o número negativo, né? Um saldo bancário representava com o número positivo. Enfim, os números inteiros surgiram para atender a essa necessidade. Porém, pessoal, somente os números inteiros não atendiam, né, todas as necessidades do homem, né? E aí então surgiu o conjunto dos números racionais, que foi justamente o conjunto que mais nós visualizamos aqui, mais a gente praticou aqui nas nossas aulas. E aí vale lembrar, pessoal, que o conjunto dos números racionais surge da necessidade de representar uma parte de um inteiro, né? Surge da necessidade de dividir algo inteiro em partes menores. E com essa ideia de dividir o inteiro em partes menores, surge o que nós chamamos de frações. E os números racionais é justamente isso, né? São aqueles números que representam, né, surgiram na verdade da necessidade de representar algo que fosse menor que o inteiro. E aí surgiu então o conjunto dos números racionais, beleza? Vamos na tela, na nossa próxima cartela? O conjunto dos números racionais, pessoal, é bacana essa curiosidade que ele surgiu, né, lá no passado, conta a história aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, né, quando precisava dividir, né, dividir as terras que eram muito férteis, que estavam às margens de um rio, né, do rio Nilo. E aí, para dividir essas terras que não eram partes inteiras, né, e aí conta a história, né, que 4.000 anos antes de Cristo surgiram ali os números fracionários, que foi justamente os números que depois, muito depois, foi chamado de números racionais, beleza? E aí temos aqui a nossa ilustração, aqui um diagrama que nos ajuda a compreender melhor esses conjuntos numéricos aí, os quais já foram apresentados para vocês ao longo da vida acadêmica de vocês, né? Lembrando que vocês são nossos alunos aí de 7º ano, né? E aí vocês, olha aqui para o professor, você já deve saber as características dos números naturais,
tá bom? Porque você viu isso ao longo da sua vida acadêmica, que os números naturais começam o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente para a direita. Você deve também saber as características dos números inteiros, tá bom? E a gente viu isso ao longo aqui das aulas aqui do 7º ano. Que os números inteiros são os números positivos, que são os números naturais, né? E os números negativos. E que para cada número positivo existe um número negativo, né? Com um sinal, um número natural, existe um número com sinal oposto, que é o negativo. Tem o número 1, então tem menos 1. Tem 2, tem menos 2. Né? Então tem que se lembrar essa característica dos números inteiros, tá legal? E, claro, você tem que saber também a característica do número racional, que justamente foi o conjunto que nós apresentamos aqui para você ao longo desta nossa 4ª unidade. Então vem comigo para a gente detalhar bem bacana essa ideia aí para a gente relembrar. Bom, pessoal, o conjunto dos números racionais é o conjunto representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais nada mais é do que um número escrito na forma de fração, tá legal? Onde o A e o B são números inteiros e o B aqui embaixo, no denominador, o B tem que ser diferente de 0. Essa é a característica, é a forma, a representação algébrica aí do número racional, beleza? E aí, pessoal, temos um diagrama que é para tu perceber uma coisa muito bacana aqui, ó. Perceba o seguinte, ó, que olha, os números naturais, atenção, pessoal, os números naturais estão contidos, olha, os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos inteiros, ó. E o conjunto dos números inteiros, ó, todos os números inteiros estão contidos dentro dos números racionais, tá legal? Isso é importante você ter essa percepção, tá bom? Sabendo que os naturais estão contidos nos inteiros e que os inteiros estão contidos nos números racionais, nós podemos tirar uma seguinte conclusão. Todo número natural, olha aí, alunos, todo número natural é também um número inteiro. Como todo número inteiro é também um número racional. Olha essa observação importante, é a dica de prova, pessoal. Todo número inteiro também todo natural também é inteiro e todo inteiro, número inteiro também é um número racional. Beleza? Vamos responder esse verdadeiro ou falso aqui, ó. Assinale as alternativas e marque verdadeiro ou falso. Vamos lá nas nossas alternativas. Todo número natural é um número inteiro? Todo natural é inteiro? Qualquer número natural é inteiro? Sim, pessoal, isso é verdade, tá bom? É verdadeiro. Então, todo número natural é inteiro. Olha a letra B. Todo número inteiro, todo inteiro é um número natural? Olha aqui, pessoal. Vamos entender que não, tá bom? Todo inteiro é natural? A resposta é não. Existem números que são inteiros, tipo o menos 8, ele é inteiro, mas não é número natural. Então, todo inteiro é natural? Não, a resposta é falso. Continuando, todo número racional é um número natural? Também não, pessoal. Todo racional, uma fração, um número decimal, pode ser chamado de número natural? Também não. Então, falso de novo. Todo número natural é racional? Todo número natural é racional? Então, pode ser essa dica é o seguinte, ó, o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. O número natural pode ser escrito na forma de fração? 4, dá para escrever na forma de fração? Dá. 4 sobre 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. 37 é a mesma coisa que 37 sobre 1. Então, pessoal, todo número natural ele é um número racional. Até porque, ó, se tu olhar no diagrama, perceba que os números naturais aqui, ó, eles estão dentro do conjunto dos racionais. Então, todo natural é um número racional. A resposta, então, é verdadeira para a letra D. Todo número natural é racional? A resposta é verdadeira. Todo número racional é um número inteiro? Claro que não, né, pessoal? Racional tem lá os números decimais, e decimais não pode ser dito como inteiro. Então, falhou. Então, é falso. Todo número inteiro, atenção agora, todo número inteiro é um número racional? É só tu lembrar o seguinte, ó. Todo número inteiro dá para escrever na forma de fração? Dá. Se dá para escrever na forma de fração, então ele também é um número racional. Então, a resposta da nossa letra F, a resposta é verdadeira. Beleza? Continuando, então, a nossa revisão, porque temos ainda aqui que relembrar aqui uma coisa importante que a gente viu ao longo das nossas aulas, divisão de números racionais, tá legal?
Aí, pessoal, para dividir números racionais, temos que lembrar da seguinte regra. Ó. Divisão de números racionais. Repete a primeira parte, depois inverte a segunda parte, depois multiplica-se as duas partes, sendo numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Do jeitinho que está aqui na ilustração que o professor trouxe para você. Ó. Temos uma divisão aqui, ó, de 2/3 dividido por 4/5. Olha a regra. Repete a primeira, sem mudar nada. 2/3, repetimos aqui. Ó. Multiplica-se pelo inverso da segunda. Agora perceba, 4/5, invertendo ficou então 5/4. E a gente multiplica, ó, 2 vezes 5 e 3 vezes 4. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 4 é 12. Aí eu vou te dar uma dica que sempre, alunos, se for possível simplificar, nós devemos simplificar, tá bom? Nesse caso, dá pra gente simplificar aqui por 2, ó. Vamos ver como é que vai ficar. 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Então, nossa resposta final da nossa divisão é, então, 5/6, tá legal? Vamos praticar, então? Tem aqui, o professor trouxe aqui 2 exemplos para a gente praticar. Na letra A, ó, menos 1/4. Olha a regra, repete a primeira. Então, menos 1/4. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 3/2. Atenção, aqui é a multiplicação, tá, pessoal? Aqui. Fica, então, ó, 1 vezes 3. Vou repetir o sinal aqui, né? 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 2 é 8. Agora faz a operação do sinal, pessoal. Não esquece aqui, ó. Menos vezes menos, a resposta é mais. A resposta é positiva, beleza? Tem que ficar esperto com isso daí. Na letra B, olha a regra, pessoal. Repete a primeira. Vamos fazer aqui embaixo agora, tá? Vou repetir a primeira. Então vai ficar mais 7/5. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, ela é 5/3. Vamos repetir aqui o sinal, então vai ficar 3/5. Invertemos a fração. Agora a gente multiplica numerador vezes numerador. 7 vezes 3 é 21. E no denominador, 5 vezes 5, que é 25. Beleza? Feito isso, pessoal, faz o jogo de sinal também. Ó. Mais vezes menos é menos. Pronto. Agora sim, a divisão da letra B ficou, então, menos 21 sobre 25. Tá legal? Porque nós fizemos a operação do sinal, tá? Também aqui, ó. Mais vezes menos é menos. Olha aqui na letra A. Menos vezes menos é mais. Cuidado para não errar o sinal, porque senão tu vai errar também aí a tua alternativa da tua questão, tá legal? E aí, temos agora aqui a nossa revisão aqui de resolução de equação. Essa parte é bem importante, pessoal, foi muito bacana. Vocês viram aí que para resolver equação do primeiro grau, você precisa seguir alguns passos. Né? O professor trouxe para você aqui, ó. O primeiro passo, o que a gente faz para resolver uma equação? Primeira coisa, temos que ler com atenção o problema. É claro, ler com atenção o problema e levantar os dados, tá legal? Depois, segundo passo, traduzir o enunciado para a linguagem das equações. Isso aqui é importantíssimo você ter essa percepção dessa tradução. Se você traduzir errado, você vai errar a questão. Beleza? Bom, continuando, porque tem uma outra etapa também que deve ser observada. O terceiro passo é resolver a equação. Pessoal, resolver a equação, tu tem que aplicar aqueles conhecimentos que você aprendeu aqui com a gente, nas nossas aulas, tá bom? De resolução de equação, né? Que se passa um termo para outro lado, troca de sinal e trocar a operação. Enfim, tem que ficar esperto com esses detalhes da resolução aí que a gente mostrou para vocês. E o quarto passo é analisar o resultado obtido e dar a resposta conveniente. Vamos ao exemplo, então? Olha o exemplo. Um tênis custa 3 vezes o preço de uma calça. Os dois itens juntos custam R$220. Qual é o preço de cada item? Bom, pessoal, nessa questão, olha aqui, ó, tem que ficar esperto o seguinte, ó. Fique esperto a seguinte informação, é que a questão ela não diz nem quanto vale o preço do tênis e nem tampouco quanto vale o preço da calça. Tá legal? Mas aí observa o seguinte, ó, um tênis custa 3 vezes o preço de uma calça. O tênis, ó, ele é 3 vezes o preço da calça. Nós estamos fazendo a tradução para a linguagem das equações, tá? Mas quanto vale então o preço da calça? Também não sabemos. Como nós não sabemos, vamos chamar aqui o preço da calça de X, ó. Não sei o preço da calça.
foi chamado de x, em matemática, né, nós chamamos de x para termos desconhecidos. E o tênis custa 3 vezes o preço da calça. Olha a tradução, se a calça vale x, então a gente pode dizer que o tênis vale 3x, certo? Então a calça, né, a gente vai dizer então que a calça vale x, tá legal? Só para ficar, calça vale x, então o tênis vale 3x. Outra informação, os dois itens juntos custam R$220. Quer dizer, se somar o preço do tênis com o preço da calça, nós vamos obter, então, 220. Tá legal? Tranquilo aí na tradução aí, pessoal, nessa passagem da linguagem, né? Da linguagem que é o português clássico para a linguagem algébrica. Só para relembrar, o tênis eu não sei quanto custa, nem a calça, mas temos uma informação. O tênis custa 3 vezes o preço da calça. A calça é X. Se o tênis é 3 vezes o preço da calça, então o tênis é 3x. Veja aqui que o professor trouxe aqui a resolução, aqui já o passo a passo dela, tá bom? Observa o seguinte, ó. Aqui, pessoal, preço da calça mais o preço do tênis igual a 220. Ó. A gente já sabe que a calça vale x, que o tênis vale 3x e a calça 220. Resolvendo a equação, pessoal, ficamos então ó, com x mais 3x igual a 220. E aí fica esperto aqui, ó, porque ó, x mais 3x, a resposta é 4x, tá legal? 4x igual a 220. E aí, ó, o 4 que está multiplicando o x, a gente passa esse 4 para o outro lado dividindo, tá bom? Então, nós ficamos, então, aqui na nossa linha, aqui onde o professor está falando, ó, ficamos com x igual a 220 dividido por 4. E 220 dividido por 4, meus alunos, é exatamente 55, tá legal? Mas a pergunta da questão é o seguinte, ó, qual é o preço de cada item, tá legal? Qual o preço de cada item? Então, vamos dar a resposta final. Qual o preço de cada item? O preço da calça ó, vale x. Lembra que a gente definiu lá no nosso enunciado que a calça valia x? Se a calça vale x, implica que o preço da calça é 55. Se o preço do tênis vale 3x, implica então que o preço do tênis é 3 vezes 55. E fazendo 3 vezes 55, a gente obteve então 165 reais. Beleza? E aí a gente cumpriu, pessoal, todas as etapas aí da resolução da equação, né? A gente fez a análise, né? A gente fez a tradução da linguagem comum para a linguagem algébrica, resolvemos as equações obedecendo os critérios de resolução, né? Os princípios de resolução de equação, e ainda fizemos a nossa resposta final. Então, cumprimos aí todas as etapas, tá legal? E aí, pessoal, agora, ó, no nosso finalzinho da nossa revisão, vamos ver agora a revisão sobre o que a gente estudou sobre triângulos. Acompanha comigo. Olha só, nas nossas aulas, pessoal, a gente estudou a condição de existência do triângulo. E qual é a principal condição de existência de um triângulo? A principal condição de existência é que o lado maior tem que ser, olha aí, pessoal, fica atento para esse detalhe, o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se isso acontecer, então as medidas vão estar aí formando o triângulo, beleza? E aí temos aí um exemplo, olha o que diz o nosso exemplo. Em cada caso, verifique se existe ou não um triângulo de lados com essas medidas. E aí temos aí as medidas na nossa letra A. Lembrando, pessoal, que nem sempre 3 medidas vão formar triângulos. Só vão formar triângulos se obedecer à condição de existência, tá legal? Se não obedecer, não vai formar triângulo. A gente viu isso aqui ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, observa aí a letra A. Nós temos um triângulo com possíveis medidas 6, não, nós temos as possíveis medidas 6, 8 e 4. Será que essas medidas formam um triângulo? Bom, pessoal, só vai formar triângulo se o lado maior for menor do que a soma dos outros dois lados. Será que 8 é menor que 6 mais 4? Claro que sim, né? 8 é menor que 6 mais 4, porque 8 é menor do que 6 mais 4, que 6 mais 4 é igual a 10. Então, nós temos a informação que 8 é menor que 10, isso aí é uma verdade, em matemática é uma condição verdadeira. Então, essas medidas do triângulo letra A formam triângulo, beleza? Será que na letra B vai formar triângulo? Temos aí, ó, 3 medidas que possivelmente sejam de um triângulo, né? Só que, para ser triângulo, a medida do lado maior, atenção, ó, a medida do lado maior
obrigatoriamente tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. E os outros dois lados, por coincidência, na nossa letra B, são iguais a 3,5. Os dois são iguais a 3,5. Será que a letra B forma um triângulo, essas medidas? Atenção, 6 é menor que 3,5 mais 3,5? Claro que sim, né? Porque 6 é menor do que 3,5 mais 3,5, que é 7. Então, se 6 é menor que 7, isso é uma verdade, então essas medidas da nossa letra B também formam triângulos. Tá legal? Tá clara a ideia aí, pessoal? Olha só o que a gente viu. Sempre, para formar triângulo, o lado maior, obrigatoriamente, deve ser menor do que a soma dos outros dois. Olha a regra. O lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, nós temos 6 e as outras duas medidas são iguais a 3,5 e 3,5. Por isso, a gente afirma que essas medidas formam triângulo, porque 6 é menor do que 7, tá legal? E se é menor que 7, então, forma triângulo. Bora, a letra C. A letra C temos, de novo, 7 possíveis medidas de um triângulo, né? Mas para que essas medidas, nós temos aqui na letra C, possível medida de um triângulo, mas para que elas formem triângulos, necessariamente tem que obedecer, né, a regra, né, a definição que a gente viu, que o lado maior obrigatoriamente deve ser menor do que a soma dos outros dois lados. Olha para as medidas da letra C e perceba que aqui, 7 centímetros é a medida do lado possível, o lado maior do nosso triângulo. Tá legal? E as duas outras, que são 4 centímetros e 2 centímetros, são os lados menores. Pergunta é, essas medidas, 7 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros, com essas medidas, formamos um triângulo? E aí, pessoal, o lado maior é menor do que a soma dos outros dois? Vem comigo aqui, o lado maior mede 7, certo? Os outros dois lados, a soma dos dois lados é 4 mais 2, que é 6. 6 centímetros, no nosso caso, nós trabalhamos com centímetro. 7 é menor que 6, pessoal? 7 é menor que 6? Claro que não. 7 é maior que 6. Como no nosso exemplo da letra C, o lado maior não é menor do que a soma dos outros dois, na verdade, o lado maior ele está sendo maior que a soma dos outros dois, então, nesse caso, não vai formar triângulo, tá legal? Não vai formar triângulo. Por quê? Só forma triângulo se o lado maior for menor do que a soma dos outros dois. Mas na letra C, o lado maior está sendo maior do que a soma dos outros dois lados. Beleza? Estamos chegando aqui ao final da nossa revisão. E aí, pessoal, tem que ficar esperto a esses pequenos detalhes aí que a gente falou aqui ao longo da nossa revisão, tá bom? Primeira coisa, fique esperto na questão da linguagem dos conjuntos, tá legal? Onde o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. E aí a gente pode afirmar que todo número natural, atenção meus alunos, todo número natural também é um número inteiro e que todo número inteiro também é um número racional, tá bom? Porém, se nós pensássemos assim, a volta, né? Dizer assim, todo racional é inteiro? Não, tá bom? Todo racional é inteiro? Não. Mas todo inteiro é um número racional, tá legal? Outra coisa, todo número inteiro é natural? Também não. O todo natural é inteiro, mas todo inteiro é natural? Não. Fique esperto com esses detalhes para você não errar aí as suas questões da prova, tá legal? Bom, pessoal, chegamos então ao final aqui da nossa revisão, tá legal? Espero que vocês tenham aí relembrado os conteúdos e aguardo vocês aí para uma próxima aula.